Começando mais um VitrineCast aqui direto do Estúdio Vitrine Neuromarketing. Hoje eu estou aqui com Adriano Batista. Tudo bem, Ricardo? Você tá bom? É sempre um prazer estar aqui e voltar aos trabalhos, não é não? E hoje temos uma participação especial. Convidado especial o primeiro? aqui no nosso estúdio. O primeiro do ano? O primeiro. Primeiro do ano. De muitos. Nessa volta que a gente está fazendo aqui do Estúdio Vitrine, né? Depois dessa doideira toda, né, que vivemos nesses últimos anos, nesses 2 anos praticamente, vamos voltar agora aqui com o nosso VitrineCast, aqui pelo meu canal, do Ricardo Veiga Podcast, e aí temos cortes também no canal do Estúdio Vitrine também. E vamos para o nosso primeiro convidado aqui a participar com a gente em 2022, que é o Victor Mendes. Ele que é entregador de aplicativo e também evangelista. Seja muito bem-vindo, Victor. Eu que agradeço, Ricardo, pela oportunidade de nós estarmos aqui, um grande amigo, Adriano Batista, e vamos para cima. E é uma honra ser o primeiro do ano, né, cara? Tomara que possa ser algo assim muito bacana e prazeroso para que a gente possa ter esse bate-papo incrível. Legal, obrigado, Victor. Obrigado mesmo pela parceria aqui, pela presença aqui. Nosso primeiro VitrineCast 2022, digamos que é uma nova temporada, né? Uma nova era. Uma nova temporada aqui do Estúdio Vitrine. E vamos perguntar aqui pro Victor qual que é a intenção, né, da gente trazer esses podcasters, futuros podcasters, ou podcasters que já estavam ativos, né? E estão vindo para o Estúdio de um espaço Vitrine. como o nosso para poder Precisavam oferecer desse esse trabalho. espaço, né, aqui do Estúdio Vitrine. E o Victor, pelo que a gente conversou já aqui, até eu quero que você conte um pouquinho da sua história, vai ser a sua primeira experiência, digamos assim, no podcast, na comunicação. Conta um pouquinho da sua história aí, até aqui. Vamos lá, Ricardo. Primeiro eu vou me apresentar, né, para as pessoas que estão nos assistindo. Eu sou o evangelista Victor Mendes, faço parte da comunidade Excelência Cristã. E a gente está com esse projeto, sim, a minha primeira experiência. Eu quero trazer alguns pastores aqui. Primeiro dizer que nosso podcast ele vai ter o nome Pegou no Espírito. Pegou no Espírito. Isso, legal. Por que esse nome? Porque esse nome vai trazer a ideia de que você entendeu aquilo que nós queremos passar a vocês, a todas as pessoas que vão nos assistir, né? E o que é mais interessante, mais bacana nessa minha trajetória é que o primeiro pensamento que eu tenho a respeito desse projeto é o quanto eu posso evoluir como pessoa, como ser humano e também como um filho de Deus, cumprindo um propósito, né? Então nós estamos aqui para cumprir um propósito e eu já quero agradecer mais uma vez essa oportunidade que o Estúdio Vitrine está me proporcionando, porque é um espaço muito bacana e eu tenho certeza que a gente vai aprender muito junto. Vou trazer pastores aqui, pessoas que talvez o pessoal da internet nunca ouviu falar, mas que tem uma bagagem, que carrega algo interessante. Muito conhecimento. E sabe, muito conhecimento que pode compartilhar e ajudar as pessoas que não têm acesso, às vezes, a um estudo, a uma teologia, alguma coisa mais avançada, mas a gente vai trazer um modo mais simples, mais didático, para as pessoas poderem entender. Simplificar a compreensão. Exatamente. Entender o que, de fato, o Evangelho pode proporcionar na vida de um ser humano nos dias de hoje. Essa é a minha ideia de início, assim, com esse projeto. E vai ser fantástico, porque a estrutura que nós já temos aqui é algo que eu nunca vi. E estou muito feliz. Legal. Obrigado mesmo, Ricardo, pela oportunidade. Meu amigo de longa data, a gente já começou uns projetos, eu e o Adriano, e é fantástico. E eu já quero também deixar, assim, algo assim bacana para que as pessoas possam entender. Os relacionamentos que Deus coloca na nossa vida. Você ser bem relacionado. Através do Adriano, eu tive a oportunidade de estar conhecendo o Ricardo hoje e eu creio que essa oportunidade ela vai crescer cada vez mais porque pessoas vão estar aqui também, podendo trazer um trabalho novo. É uma porta que se abriu, né? Que se abre para nós. Sim. Então, o Ricardo nunca me viu, não sou famoso, não tenho seguidores no Instagram, não tenho inscritos no meu canal ainda, mas abriu uma porta, uma oportunidade para quem está vindo lá de baixo, sabe? E que a ideia é essa. E, mais uma vez, obrigado. É interessante tudo isso que o Victor está falando, Ricardo, porque vai de encontro com esse novo momento do Estúdio Vitrine. Um estúdio em que a gente está pensando em projetar pessoas que têm uma mensagem, que querem comunicar algo através do podcast, Sim. entendem esse formato como ideal para fazer propagar a mensagem que ele tanto acredita.
Hoje é o caso do Vitor, mas pode ser o caso de alguém que tem um projeto na área de gastronomia, na área de entretenimento, na área de tecnologia. O Estúdio Vitrine vai poder abraçar essas ideias. Você que tem uma ideia nesse sentido, vai poder vir aqui conversar com a gente para a gente oferecer toda essa estrutura. E o Vitor teve essa ideia, entendeu a mensagem do Estúdio Vitrine e vai poder fazer o projeto dele aqui. A ideia do Estúdio Vitrine, né, é estar ali de ponta a ponta, né? A gente abraçar os nossos podcasters aqui, os hosts, de ponta a ponta. Desde de trabalhar a ideia, por exemplo, você já tem a ideia ali, o formato que você quer fazer. Mas tem gente lá, eu tenho a ideia de fazer um podcast sobre alimentação. Eu não tenho ideia nenhuma de como... Por exemplo, em quantos episódios, quanta temporada, quem que eu vou convidar, como é que faz uma pauta, né? Quanto tempo que vai ser cada episódio, enfim, ele não tem ideia nenhuma. E isso a gente pode dar toda essa consultoria aí, entendeu? É materializar a ideia. Materializar a ideia, transformar a ideia dele em um produto. Em um produto, em um projeto. Que pode, você falou produto, né? É. O produto, digamos assim, que a gente pode falar de produto, que a gente pode vender isso também. A gente pode monetizar isso também, né? Mas pode também ser um hobby. Exato. Por que não? Por que não? Por que não? Exatamente. Né? Por que não? Ser um hobby, ser uma forma ali dele se expressar, se Exato. Comunicar com... Até mesmo filantrópica, né? Exato. Só em prol de ajudar os outros. Exato. Então, desde de um podcast apenas de um hobby, até um podcast que pode se transformar em um empreendimento ou até um podcast que vai ajudar a comunicar determinado serviço seu da sua empresa. E até nesse sentido, Ricardo, eu queria até saber do Vitor, já imaginando essa possibilidade tão ampla, né, de trabalhar o podcast, foi nesse sentido, por que você escolheu esse formato para poder trabalhar os seus projetos? Isso. Então, de início, eu tenho um canal no YouTube, que é o canal Pegou no Espírito, e lá eu queria traduzir, transformar aquilo que é a palavra de Deus de uma forma mais simples de se entender. Facilitar o entendimento da mensagem, isso, para que as pessoas possam, de fato, entender. Mas também tem uma ideia nisso. Qual é a ideia? É a gente sair de um evangelho que as pessoas, na cabeça dela, fantasiaram que Deus é um ser poderoso que pode o tempo todo resolver a minha vida. E não revelar quem eu sou. Então, eu acho que também a ideia do Pegou no Espírito é isso. É você sair da ordem e ir para a natureza. As pessoas poderem entender que Deus, ele não é somente um ser que resolve o meu problema. E por que eu quero fazer um podcast, um bate-papo e conhecer outros pastores? Porque existem muitas pessoas boas que podem proporcionar aquilo que carrega. Porque assim, quando eu tenho um bate-papo com o Adriano na casa dele, ele é um jornalista, e ele entrega tudo aquilo que ele carrega agora como um jornalista. Eu não sou jornalista, eu não sou formado em nada, mas só de eu ter esse contato com ele, eu consigo já me comunicar melhor, eu consigo me posicionar melhor diante de uma câmera, Então, assim, se você agora está aí assistindo e falou, nossa, como esse menino está conversando bem, você pode ter certeza que foi esse relacionamento que eu tive com um jornalista, que me ensinou a forma de me posicionar, como eu devo olhar para a câmera, como eu posso me comunicar para as pessoas entender. Então, a ideia do podcast é essa. Você conhecer pastores que vão entregar aquilo que eles carregam. Sabe? O cara vai vir aqui, vai falar das experiências que ele teve, o que ele passou para chegar e ser o pastor que ele é hoje, e tudo que tem sido transformado na vida dele. Como que ele superou algumas dificuldades? Exatamente. E, assim, já de início, para deixar aquele gostinho para as pessoas já falar como vai ser o podcast do evangelista Victor Mendes, eu quero trazer pastores aqui, e um dos temas é como ser pastor fora de hora. Olha que bacana. Porque às vezes as pessoas imaginam assim que pastor é um super-herói. E que ele... Tem hora que ele é pastor e tem hora que ele não é. E aí não é bem assim que funciona, né? Porque eu estava dando um exemplo esses dias conversando com um amigo e eu disse assim para ele, policial, ele é policial sempre. Às vezes ele não vai estar fardado, mas ele se posiciona num lugar estratégico, ele sempre está atencioso olhando os movimentos. Por quê? Porque ele não pode deixar de ser policial. Então, uma das ideias que a gente vai trazer para o podcast Pegou no Espírito é essa ideia de ser um filho de Deus a todo tempo.
As pessoas acham que a gente só é filho de Deus no domingo, né? O dia que vai à igreja. Ao culto, né? Ao culto, tá lá prestigiando e precisando de alguma coisa. Então eu acho que essa ideia, esse projeto, ele vai ser muito, mas muito bom para as nossas vidas. E começa comigo. A transformação já está começando aqui. Então eu tenho certeza que vai ser fantástico, Adriano. Então essa é a ideia principal. Se a gente for falar de uma espinha dorsal do projeto, é essa. Eu quero trazer para a vida das pessoas luz ao entendimento delas. Elas precisam de fato entender. Opa, peraí. Verdade, eu não pensava assim. Nossa, se eu soubesse que o evangelho me levava para esse viés tão fácil de entender, tão prático. Por isso que eu tenho até um... como é que é quando a gente tem uma palavra que a gente fala direto? Vamos falar de um bordão, né? Um bordão que eu falo assim, ó, deixa eu ilustrar para você. Então, o Pegou no Espírito vai ser um canal que vai ilustrar uma vida de um filho de Deus. E eu vou falar do cotidiano, eu quero falar da vida mesmo. O que você vai fazer no seu trabalho, como que você se comporta, sabe? Em determinado momento da sua vida. E que dentro dessa situação da sua vida, você tem que enxergar o Evangelho. E ele se projeta. O Evangelho é algo que se movimenta assim, espontâneo. Não é uma forçação. Eu não preciso estar aqui, nossa... Não, eu entendi quem eu sou e agora eu vou exercer esse propósito, essa vida com Deus. Então, a gente vai falar muito sobre isso. Sobre a natureza, aquilo que está depositado dentro de nós. E eu vou trazer pessoas fantásticas aqui para a gente compartilhar isso e poder alcançar as vidas, né? Então, eu acredito que vai ser algo fantástico. Falando sobre o formato, Ricardo, o podcast ele é bem flexível, né? Então, você vai ter formatos de podcast onde as pessoas entrevistam duas pessoas, tem um entrevistador, dois convidados, às vezes dois entrevistadores e um convidado. E o seu podcast, Vitor, além de ter entrevistados, vai trazer também algum outro tipo de conteúdo. Como que você pretende trabalhar o conteúdo do seu podcast aqui no Estúdio Vitrine? O que você pensa em fazer? Você já citou o caso das entrevistas, mas não vai ficar só nisso, né? O que você pensa em fazer em termos de produção de conteúdo para o seu público? Sim, o principal, né, também, já aproveitando essa pergunta, Adriano, é que eu quero de início que as pessoas conheçam a minha vida, a minha trajetória, até o que eu passei até chegar aqui, né? E abraçar essa oportunidade e mostrar para elas uma simplicidade em tudo aquilo que a gente vai fazer e ser, né? Que isso é muito bacana. Que nem eu, né, vou falar um pouco da minha história, da minha vida. Eu sou o Victor Mendes, tenho 28 anos, nascido e criado aqui na cidade de Presidente Prudente. E, assim, minha mãe foi muito cedo, com 42 anos de idade, eu perdi a minha mãe. E tenho dois irmãos, né, o David e a Vitória. E eu fui criado pelo meu pai Marcelo, que não era o meu pai de sangue, de fato. Minha mãe engravidou muito cedo, 17 anos, e aí meu pai acabou saindo de casa. Eu não sei assim o certo que aconteceu, mas depois de 10 anos, 11 anos, eu fui saber quem de fato era o meu pai. E aí, só que o Marcelo, que foi o meu pai, né, aquele que me criou, aquele que forjou esse ser humano que eu sou hoje, ele acabou caindo, né, nas drogas e se perdeu e faleceu também muito cedo. E a minha mãe teve que, ali nos meus 10, 11 anos, ela teve que ir pra luta. Então a gente veio de família humilde e muita coisa aconteceu na minha vida, né? Para que a gente pudesse chegar onde a gente chegou. E aí depois de um tempo, a minha mãe acabou adoecendo. Eu também fui pai muito cedo, com 21 anos de idade eu também já fui pai. E aí Deus começou, aí foi onde que eu encontrei esse caminho para poder trazer significado para minha vida. Porque eu fui um jovem assim, por conta de todas essas demandas, né? Eu dei um pouquinho de trabalho. E o trabalho que eu falo é que não tinha muito interesse no estudo. Tinha tempos que dava aquela revolta com a vida, porque eu não entendia o que de fato que era viver, né? É isso que eu queria saber. A partir de que momento, né, que você teve essa ruptura, né? Essa ruptura, essa transformação, né? Então foi nesse momento ali, antes ou depois do filho? Que momento que foi? Assim, quando eu tinha 17 anos, pelo fato de eu ser muito comunicativo, extrovertido e tal, isso aqui é muito bacana, essa pergunta é muito fantástica. E aí eu tenho dois amigos, o Cleiton e o Wellington. Eles eram da Assembleia de Deus do Parque Alvorada. E ali naquele bate-papo, a gente naquela amizade já de infância, eles aceitaram, de fato, viver essa vida com Deus e eles começaram a ir para a igreja.
E eu ali, com os meus 17 anos, né, como um jovem, né? Curtindo, saindo, conhecendo um pouco mais as pessoas, a vida. E não tinha interesse de estar indo na igreja, não. Essa não era a minha primeira ideia, né? A minha primeira ideia, como eu costumo dizer para as pessoas, era ter uma carteira assinada. Por quê? Porque por ter vivido essa vida tão difícil com a minha mãe, o sonho dela era esse. Filho, que você tenha uma carteira assinada. E aí começa, né, a nossa vida, para você ver quando a pessoa vem de um lugar que não tem tanta referência, porque ela também não teve, meu avô também era muito simples. Então, ao invés da minha mãe dizer assim, ó, faz uma faculdade e estuda, ela só disse, olha, meu sonho é uma carteira assinada. Então ali também começa a mudar a realidade da minha vida, né? Porque esses meninos chegam em mim e falam assim, cara, deixa eu te dizer uma coisa. Você é muito extrovertido, você se comunica bem, cara. Você imagina você usando tudo isso para falar de Jesus? E aí eu, cara, não sei falar de Jesus não, cara. Ele falou, não, vamos começar a ir aos cultos, vamos, né, participar, cara. Vamos lá dia de domingo e tal. Falei, cara, nem roupa de igreja eu tenho. A única coisa que eu tenho é bermuda de jogar bola e camisa de time, porque eu amo futebol. E aí eles falaram, não, a gente de início te empresta. E aí eu fui um culto, fui 2, fui 3, aí comecei a querer entender, né? De primeiro momento eu falava assim, cara, os caras estão contando tudo minha vida pro pastor, porque ele começa a falar lá, o negócio tá... Falando só de mim? Tá falando só de mim, o negócio tá ficando tenso. E aí eu lembro como se fosse hoje, assim, de 17 ali, de 16 para 17, para ser mais exato, eu fui em um culto assim, que veio um pastor de fora, porque ali foi aonde que, né, virou a chave da minha vida, porque eu falei, cara, esse cara não conhece nem a gente. Ele é de fora, ele não tá aqui todos os domingos, não tá aqui durante a semana. E aí ele relata algumas coisas que eu tava vivendo na minha vida. E a palavra assim que ficou no meu coração foi ele dizendo assim, olha, e você, de fato, é diferente. Só que você não percebeu isso ainda. Mas eu te convido para estar aqui na frente conversando com Jesus. Conversa com ele hoje. E aí eu fiquei lá. Falei, cara, será que é comigo mesmo esse negócio? E ali eu tenso. E aí foi uma pessoa, foi 2. Aí ele falou, você não veio ainda. Falei, vixe, é eu mesmo. Aí eu pensei o quê? Cara, agora eu não vou, porque se eu for, vão descobrir que é eu que tô atrapalhando o fim do culto. Aí eu falei comigo mesmo assim, se mais alguém levantar, eu levanto junto, que aí pelo menos é 2, né? Aí eles vão ficar indecisos quem que era o cara. Quem que era esse cara? Cara, e Deus é tão bom que essa pessoa levantou e eu fui. Aí meus amigos vieram junto comigo. E aí quando eu cheguei lá na frente, me derramei em lágrimas, mas fui bem sincero com Deus. Eu disse assim, Jesus, é o seguinte... Isso aqui é muito assim, até irônico, Fala mas como você falou. Mas é uma verdade. Eu falei assim, Jesus, é o seguinte, o senhor já está sabendo, porque o cara falou que antes mesmo que a palavra saia da nossa boca, o senhor já sabe o que é. Então o senhor já está sabendo que eu vou dar uma saída ali, cara. Eu tenho umas meninas que eu vou me encontrar e eu orei desse jeito, cara. Só que eu tô interessado em conhecer o senhor. Eu quero saber quem que o senhor é de fato mesmo, porque o cara falou que o senhor tem um chamado comigo. Eu preciso cumprir um propósito e coisa e tal, e eu tô aqui, só que, ó, tenho 17 anos, cara, eu que tenho que cuidar da minha mãe. Eu não sei se vai dar tempo de eu fazer tudo isso, né? Mas é isso que eu tenho pra falar pro senhor. E, ó, eu já tinha marcado esse compromisso aí, cara. Dá uma segurada aí pra mim, mais uma vez. E depois a gente vai entrosando o negócio. E ali foi aonde que, de fato, né, na linguagem que a gente costuma dizer, eu aceitei a Jesus, né? Quando, na verdade, ele me aceitou. Ele disse, vem, porque eu te chamei. E ali eu comecei a desenvolver aquilo que, de fato, eu era, né? A pessoa que eu era. Então, eu sempre fui um jovem, assim, que eu sei reproduzir muito bem o que você me ensina. Se a gente tiver um contato, nós dois, e é aquilo que eu acabei de dizer, dando o exemplo do Adriano. Eu tô perto dele, e aí depois que ele vai embora, aí ele falou uma palavra lá, aí eu tô reproduzindo essa palavra o tempo todo. Às vezes eu não sei nem o significado, mas eu tô reproduzindo. Então eu era muito bom nisso. Então eu comecei a reproduzir aquilo que a igreja estava me ensinando. Aí com o tempo foi passando, aí não fiquei nessa comunidade, né? Fui para outras comunidades. Acabei me afastando por um tempo depois do meu primeiro casamento, que eu me separei, né? Porque aí entra, por que agora nós pensamos o evangelho dessa forma?
porque eu tive algumas frustrações no modelo que eu achava que Deus era. E aí foi onde eu acessei outros lugares. Então eu fiquei casado no meu primeiro casamento, uns 5 anos, aí me separei. Logo após a minha filha nascer, com 1 ano, ela tinha 1 ano de idade. Aí me separei, aí fiquei aí uns 3 anos mais ou menos solteiro, até conhecer a minha esposa, que é hoje, a Lidiane. Né? Manda um beijo. Ela sabe o quanto eu amo ela, o quanto ela tem cumprido o propósito junto comigo. E aí foi aonde que acendeu essa luz, Ricardo, de eu entender o evangelho de fato. E aí, para trazer um pouco esse entendimento, para as pessoas poderem entender por que eu estou dizendo isso, porque eu vivia numa campanha, né, na outra igreja onde eu congreguei lá por um tempo. Não estou dizendo aqui que campanha não funciona, mas eu quero trazer uma linha de pensamento, né? Porque eu lembro numa campanha de final de ano que eu disse assim pro pai, o senhor cuida da minha família, da minha esposa, e entreguei lá e fui os 7 domingos. Quando virou o ano, eu fui traído, meu casamento acabou. E eu falei, Deus, você não tá entendendo o negócio? E aquele papel que eu te escrevi? Eu não tô entendendo. Você não leu? O senhor não leu? Não chegou até o senhor? Aí foi aonde que... Só que assim, tudo experiência de vida, porque eu também não estava preparado para aquele relacionamento. Eu fui imaturo em alguns momentos, pelo fato de eu já ser obreiro lá, e a minha esposa da época não era obreira, então tinha muito aquela ideia que se estiver te atrapalhando, Deus vai te tirar. Isso não existe, cara. Não é dessa forma que funciona o evangelho. Mas eu tinha aprendido dessa forma, então quando aconteceu isso, eu falei, opa, é Deus tirando. E aí foi, mas assim, tinha a ver com o propósito. Porque hoje eu me encontro em outro relacionamento, outro tipo de vida, e ela me apoia em tudo. Esse projeto, ela tá lá do meu lado, me apoiando e dizendo que vai dar certo. E é fantástico isso, né? Que acontece na nossa vida. Então eu acho que o principal, né, nessa escada da vida aí, é que eu fui aos pouquinhos me adaptando àquilo que Deus de fato tinha me chamado. E aí eu tava com 25 anos. Hoje eu tenho 28, né? 25 anos. A minha mãe pegou uma doença, assim, uma pneumonia mal curada, né? Então ela teve uma embolia pulmonar. Acho que é esse o nome, né? Uhum. E aí ficou 2 anos debilitada, sabe? E minha mãe sofria muito as minhas angústias, né? Porque ela falava, filho, eu sei que você pode ser, né? Alguém. No momento você só tá passando por um momento difícil e tal. E aí eu entrei, né, no trabalho onde eu conheci o Adriano, na Pizzaria Move, e a gente foi fazendo essa amizade, eu fui me tornando essa pessoa melhor, estando perto de pessoas melhores, sabe? Então, Deus, ele trabalha assim também. Porque às vezes a gente acha que Deus, ele é só um ser que vai resolver a sua vida lá no culto. Quando, na verdade, você precisa aproveitar as oportunidades que Deus te deu. De conhecer pessoas, de estar em lugares, sabe? E aí, quando a minha mãe veio a falecer, dia 31 de janeiro, antes da pandemia, né? 2019 ali, antes de começar a pandemia, ela falece. E é até meio ruim dizer isso, porque algumas pessoas não entendem. Mas a morte da minha mãe resultou em coisas muito boas para minha vida, para o Vitor. Eu não sei para os meus irmãos, porque eles sofreram muito. Mas o Vitor se tornou um homem. Por quê? Porque, obrigado, né? Exatamente. Porque quando eu tinha minha mãe, eu ainda era menino. Sabe? Cara, se eu fizer cagada aqui, eu tenho uma casa ainda pra dormir, uma casa pra morar, e eu vou lá pra casa da minha mãe, pro colo da minha mãe. E ela me idolatra mesmo? Não é assim que a gente pensa? A minha mãe, ela acha que eu sou o cara. Então eu posso estar fazendo a pior cagada da vida. Ela tá lá achando que eu sou o melhor filho do mundo. E aí quando vem essa perda, aí eu encontro o sentido. E Deus havia me preparado pra isso. Porque eu lembro que no final de 2018 para 2019 eu volto à igreja, né? Já estava conhecendo a minha esposa e muito legal isso. Quando eu fui conhecer minha esposa, o primeiro assunto que eu falei para ela foi de Jesus. Fui lá no encontro com ela e não cheguei lá como eu chegava no mundão, né? Uhum. O nego resenha, tal, vou lá dar um migué nela e tal. Dá uma ideia. Vou dar uma ideia nela. Assim, falei brincando pra minha amiga, né, a Bruna. Falei assim, Bruna, coloca nós dois no mesmo ambiente que o resto eu desenrolo. Aí a Bruna, eu vou te apresentar e tal. E tem um detalhe nisso, né? A minha esposa é 7 anos mais velha que eu. Então, quando eu tinha 25, que eu conheci ela, ela tinha 32. Então, o primeiro assunto que eu falei por ela foi de Jesus. Aí ela falou, eu vou na
na igreja tal. Eu falei, vou na igreja tal também. E aí eu falei, que legal e tal. Então eu tô voltando também aos poucos. Eu contei um pouco da minha história e tal. Só que a forma que eu falei de Jesus impactou ela. Ela se apaixonou, achou eu lindão. E eu me apaixonei por ela assim, de olhar e falar assim, cara, eu vou casar com essa mulher. Olha que negócio doido. E eu falo doido porque só Deus pode fazer isso. Porque eu, na minha natureza humana, eu queria farra e festa. Eu ia continuar solteiro, não tinha compromisso. Tinha acabado de conhecer uma mulher que tinha 2 filhos, sabe? Então, assim, eu com 25 anos, já tendo uma filha, cuidando dela sozinho, conheci uma moça com 2 filhos. Falei assim, cara, será que eu dou conta desse negócio? Tem combo. Será que vai vir o combo? E aí Aí foi aonde que a perda da Elisângela fez o Vitor virar homem. Porque eu peguei aqueles meninos, aquele casal, eu juntei com a minha filha e falei, agora eu tenho 3 filhos e uma esposa. Então, aí você dá para entender, e eu não precisei de campanha para isso. Sabe? Eu não precisei ficar pedindo para Deus isso. Eu apenas entrei no caminho onde o Pai queria que eu entrasse, e na hora que eu entrei naquele caminho ali, ele falou assim, agora você está entendendo o negócio. Agora eu vou começar a mudar a sua vida. E aí já tem 3 anos assim a gente nessa demanda, com muitos sonhos, projetos. E Deus, ele tá falando, olha filho, agora você entendeu. Então você pensa de um jovem de 15, 16 anos, que vivia na balada, vivia em festa, não tinha perspectiva nenhuma de vida, Ricardo. Sabe, cara? Eu não tinha, porque assim, a única coisa que minha mãe queria era um serviço registrado. Então isso aí, eu falei, na hora que chegar a idade eu vou ter. Né? Vai acontecer. Então, assim, não tinha sonho, projeto e tal. E para a sociedade, né, vamos dizer, ou então para o bairro. Cara, quem será que o Vitor vai ser agora? Agora a Li morreu. Todo mundo chama ela de Li, né? Agora a Li morreu, a gente precisa cuidar do Vitor. E aí entra também que eu tenho uma avó, né, a dona Benedita Moura Ferreira. Agora a mãezona de todos, que, né, perdeu o meu avô. Agora ela também perdeu a filha. Então, assim, é uma mulher sensacional. E a minha avó, ela tem um problema mental, né? Ela é esquizofrênica. Só que, assim, uma pessoa bem serena, organizada na limpeza. Assim, fantástica. A minha avó, o único trabalho dela é que ela realmente tem uma doença e ela trata ela com remédio controlado e tudo. E hoje, quem é que cuida dela? O bagunceiro, o desacreditado, alguém que a sociedade disse que não ia dar certo. Então, Deus, não ponho na minha conta, né? A Bíblia vai dizer que a graça é uma condição de eu ser e fazer coisas que naturalmente eu não faria. Então, a graça de Jesus chegou na minha vida e quando ela chegou, ele falou, agora eu posso te dar as demandas, porque você está pronto. Então, você vai cuidar de todo mundo. Aí, graças a Deus, meu tio é bem resolvido. Tem outro tio que mora com ela, ajuda a cuidar dela também. Assim, um cara de um coração enorme, sensacional. Meu irmão também é um cara muito bem resolvido na parte assim, profissional. Hoje trabalha, né, numa das lojas aqui em Prudente. A minha irmã também entrou numa empresa assim. Nossa, então assim, eu tô descansado no aspecto família. Aí o que eu precisei fazer agora? Me mover em prol das pessoas. Então o projeto fala disso também. Fala do que Deus fez em mim e agora ele vai fazer através, né? Então, a partir dessa transformação, Vitor, você hoje se encontra num momento bem diferente da sua vida. E uma das coisas que fortificou a ideia de trabalhar esse projeto, que começou lá atrás, já tem algum tempo, é também um momento que você vive dentro da sua comunidade cristã. Eu queria que você falasse então desse momento dentro da sua comunidade cristã, que é o momento em que você também já fala, já prega, já evangeliza. O que aconteceu? Como que é esse seu momento agora para você ter mais força para fazer esse projeto aqui? Cara, é muito bacana que agora é a hora da gente falar de uma pessoa muito importante, né? Pastor Luciano André Martiliano. A gente chama ele de Lã. Pastor Luciano, né? As pessoas conhecem ele da comunidade de excelência. O que acontece? Deixa eu contar um pouquinho para vocês para que a gente possa trazer sentido e as pessoas possam entender. Quando eu saí, tive toda essa desilusão, né? No primeiro casamento e tudo, eu já tinha amizade com o pastor Anderson, né? Pastor Anderson, um grande amigo e pai.
Ele foi um cara sensacional, assim, nos piores momentos da minha vida, né? Fim de primeiro casamento, morte da mãe. Então era um cara que era o meu refúgio. Ele, a esposa dele, a Maísa, então era pra lá que eu corria. E aí a gente iniciou uma igreja na casa dele. Eu e o pastor Anderson. Ele fez o que podia na garagem da casa e a gente começou a atender as pessoas lá. E aí o que aconteceu? Como a gente não tinha recurso, então o som ficava muito alto às vezes e tal, e aí acabou que os vizinhos começaram a reclamar que o som estava muito alto, né? Às 8 horas da noite, num domingo, não estou conseguindo ver o meu Fantástico, tipo isso. E aí, como ele é uma pessoa bem centrada, ele falou, cara, eu não posso achar que isso tem a ver com espiritualidade, né? De fato, a pessoa está dentro da casa dela, tem o lazer dela, e a gente não está tão preparado assim, Vitor. A gente vai ter que fechar a igreja. E aí, pegou bem num tempo que fecha a igreja e eu me separo, assim, sabe? Uhum. Então foi onde que eu falei, cara, fechou a igreja, eu perdi. E eu falei para Deus isso, né? Falei, pai, o senhor sabe que isso que eu tô passando no meu fim do meu relacionamento vai me acarretar uma saída da sua presença. Porque naquela época eu ainda não entendi o que de fato era a presença, né? Então eu vou estar saindo, cara, porque eu tô acabado. E todas as expectativas que eu criei no Senhor, o senhor não me atendeu. Então, o senhor tenha paciência comigo aí, que eu vou viver um pouquinho ali para mim tirar essa mágoa, tudo isso do meu coração, da forma totalmente equivocada, errada. Mas aí inicia, aí a gente fecha a igreja, eu não perco o vínculo com esse pastor, tô na casa dele direto. Tanto que chega uma época, isso aqui é muito legal, que ele fala para a esposa assim, ó, a gente vai ter que aumentar o arroz aí, porque o Vitor tá vindo todo dia. Então eu pensei, eu separado só chegava na janta e no almoço. Cara sozinho, não tinha como fazer a comida, e eu falava assim, mas você não faz um pratinho pra gente? E eles sempre muito atenciosos, me adotaram como um filho. E aí é onde que o pastor Luciano e o pastor Anderson cruzam os caminhos e a gente vai para a comunidade excelência. Aí ele vai primeiro, e aí é onde que eu tenho o meu primeiro choque de doutrina, de realidade, de evangelho, que era bem diferente. Só que o pastor Anderson era um cara muito inteligente. Tanto que hoje ele está fazendo direito, assim, né? Prestando direito, então todo sucesso para ele. E aí o que acontece? Aí tem esse choque. Peraí, então Deus ele não vai fazer o que eu quero, ele já fez e agora eu que preciso fazer. De primeiro momento eu falei, esse cara tá doido, não é assim que funciona não. E aí, mas como a gente sabe que não é eu que faço as coisas, é o pai, né? Eu continuei indo com o pastor Anderson. De início, e aí é uma história muito legal, eu não gostava do pastor Luciano. Achava ele um cara arrogante, nunca tinha conversado com ele, é só a impressão de ver. Que as pessoas, elas nos rotulam, né? Uhum. A gente é rotulado o tempo todo. Sim. Dependendo quem tiver aí no vídeo, depois que vê essa live, vai falar assim, cara, como que esse moreno falou tudo esse negócio? Nem parecia que ele sabia de tudo isso. Porque a gente é rotulado o tempo todo. E aí eu não gostava dele, mas aí por conta do pastor antes, ele, não, você tá indo, eu tô com você. Eu tô meio desviado aqui, mas eu gosto de você, cara. Tamo junto. E aí eu faço essa amizade, conheço essa comunidade, conheço esse pastor. E a gente se torna grandes amigos. E aí eu começo a entender, porque Deus, ele sabe onde coloca a gente, né? E aí eu entro para essa nova realidade. E aí é onde que chego lá meio que desacreditado, né? Porque as pessoas olham pra gente... esse rapaz aí não vai dar em nada, né? Um olhar de julgamento. Exatamente. E agora eu tô me comunicando assim com vocês, mas é porque agora eu leio mais, eu estudo mais, eu ouço mais. Então agora eu consigo. Mas quando eu cheguei lá, cara, eu tava cru. Eu tava falando, recebe a sua bênção. Não, você já recebeu, agora vamos viver aqui em prol do outro. E aí eu fui aprendendo, entendendo e acompanhando aquelas pessoas que eu falei para você aqui fora do ar, Paulo Borges, né, Ariovaldo Ramos, esses caras assim fantásticos. E aí eu fui aprendendo e aí fui criando o meu espaço, né, que é que eu tava falando para vocês, o meu lugar de fala. E aí ele já me conhecia, porque eu já tinha sido obreiro com o pastor Anderson. Então ele falou, já tem uma bagagem, já é obreiro e tal, então agora a gente só vai lapidar o menino pro menino ficar bom. E aí foi onde eu fui criando espaço dentro da comunidade. Hoje eu sou evangelista,
Tô lá, tem domingos à noite que eu prego. Eu liderei durante um ano um grupo de jovens, né? Um projeto de grupo de jovens. O Adriano que esteve comigo no começo lá me ajudou muito, porque teve a pandemia, então tive muitos vídeos online e tal. Assim, um projeto bem difícil, né, Adriano? Bem trabalhoso, mas que, cara, hoje eu olho para aqueles vídeos e eu fico, né, deslumbrado com aquilo que o pai fez. E aí foi onde que eu fui me adaptando. E aí o que aconteceu? Quando a gente entra no ambiente, que a gente entende que você foi chamado para isso, sabe? Eu lembro quando eu conheci o Adriano, ele ainda estava fazendo a faculdade de jornalismo. E aí ele falava de futebol aqui, ó. Não sei se as pessoas estão vendo o vídeo. Aqui, Tá, agora tá. E a gente falava aqui, ó. E por que que isso acontecia? Aí eu fui convivendo com ele, eu fui, né? Sim. Subindo um pouquinho. Só que ele continuou subindo. Por quê? Porque ele é jornalista. E ali ele estava cumprindo aquilo que de fato ele foi chamado para ser e fazer. Porque as pessoas entendem, Ricardo, que o evangelho de Jesus é eu ser só crente. Ou eu ser só pastor. Não, meu irmão. Deus te chamou para você ser alguma coisa. Hoje eu estou aqui com esse projeto porque Deus me chamou para me comunicar com as pessoas, me conectar com elas na rede social. E talvez, se não der certo, eu vou dar glória a Deus por isso. Porque eu sinalizei o que eu tinha entendido. Eu fiz. Você entendeu? O nosso problema aqui... E outra coisa, a gente não tem compromisso com o erro, Ricardo. Se a gente errar, a gente vai e faz de novo. Estamos resolvidos. Mas as pessoas precisam entender isso. Se você é um jornalista, seja um jornalista para a glória de Deus. Se você é um cara que transmite rádio, seja um cara que transmite rádio para a glória de Deus. Se eu sou um entregador de aplicativo, que eu possa ser um entregador para a glória de Deus. Por quê? Porque é isso que é o sentido da vida. É eu entender quem eu sou em Cristo. E agora que eu entendi, eu vou ser esse Cristo aonde eu estiver. Né? Onde eu estiver, aonde eu for, as pessoas vão olhar. Quando eu chego de manhã assim, que eu vou entregar bom dia, tudo bem? A pessoa já fala que entregador doido e tá mó feliz, um sol quente desse. 8 horas da manhã, irmão. Bom dia pra quem? Bom dia pra quem, cara? Aí ele fala trabalhar. Assim. Aí depois eu entrego e tal. Aí a pessoa fala: você é evangélico? Eu sou. Ela falou: entendi então. Então sou entregador pra glória de Deus. Quando ela me pergunta se eu sou de fato um evangélico, se eu sou alguém que faz parte de uma comunidade, a primeira coisa que vem na minha mente é assim: acabei de cumprir um propósito. Entendi. Porque o ideal aqui não é porque eu sou crente ou porque eu sou evangélico que eu tenho que estar lá grandão que nem as pessoas estão, cara. Você entendeu? As coisas foram feitas para todo mundo. Eu acabei de contar minha história para vocês. Olha de onde eu vim, as coisas que eu fiz. Eu não dei valor em muita coisa na minha vida. Coisa simples, né? Simples, como um estudo, cara. Porque se eu tivesse entendido lá atrás que eu poderia ter esse potencial que a gente tem hoje, né? Que não é nosso, é de Deus. Já estava depositado. Quando o Adriano estava no ventre da mãe dele, quando você estava no ventre da sua mãe, né? O senhor de fato estava no ventre da sua mãe, já era. Estava determinado quem você ia ser. O que precisou acontecer? Você entrar nesse caminho. Você entrou, cara. Hoje você está aqui abrindo porta para um jovem que as pessoas podem não criar expectativa nenhuma. Mas o pai sabia. Cara, deixa eu fazer isso aqui com o Ricardo, porque tem o Vitor lá, cara, e o Vitor vai precisar de alguém. E o Ricardo vai abrir uma porta pro Vitor. Deixa eu formar no Adriano um jornalista, porque o Vitor, cabeça dura, não estudou, e precisa estar perto de alguém que entende alguma coisa para poder passar para ele. Então é mais ou menos assim que a gente, né, precisa entender a vida. E foi assim que eu conheci a comunidade. E aí, aos poucos... Aí, aquela ideia que eu falei para você. Como eu sei reproduzir muito bem o que vocês estão me falando, me ensinando. Então, aos poucos, eu fui me formando um Lucianinho lá. Ele fazia um gesto, eu fazia igual. Aí, isso de início. Hoje, dentro da comunidade, cada um tem o seu lugar de fala. Então, quando eu subo num domingo à noite que eu vou pregar, as pessoas já sabem que vai subir o evangelista da ilustração. Ele vai falar alguma coisa, ele vai ilustrar e a gente vai entender. Ele vai trazer exemplo. Esse é o menino que prega desse jeito. Então é isso que eu quero fazer também no meu canal, isso que eu quero fazer também nesse projeto. Mostrar quem é o Vitor agora, a pessoa que ele se tornou, e as pessoas poderem agora, através da ilustração, conhecer o caminho do Pai. Entendido. Como é que nós estamos de tempo aí, Ricardo?
Tempo é todo de vocês. Então maravilha. Tempo é todo de vocês. Aproveitando, esse ponto é importante, né? Daquilo que você tem trabalhado até agora e também o peso daquilo que você fala. E é importante que você passar para as pessoas essas referências. Você citou as pessoas mais próximas, né? O caso do Luciano, citou também o caso do pastor Anderson, mas existem também outras referências, caso da internet que você já começou a comentar. Eu queria que você passasse para as pessoas agora quem são as suas referências, para que elas possam saber que o que você fala, você não fala do nada. Não é o que você acha, não é simplesmente um entendimento seu, mas de boas referências que você tem. Eu queria que você falasse um pouco dessas referências, então. Sim, muito bacana. Uma das referências para o projeto em si é o Douglas Gonçalves. Ele é do canal Jesuscope. Então, é cópia de Jesus, né? Então, eu até estava comentando com o Adriano fora do ar que se eu fazer alguma coisa, eu falar alguma coisa que tá parecido com o canal dele, ele não pode falar que tá parecido com o canal. Por que não? Porque eu tô a cópia de Jesus. Então, agora eu tô só copiando Jesus. Sim. Só que assim, o fundamental, primeiro, né, não posso deixar de falar, a minha primeira referência é o meu pastor, cara. O pastor Luciano. Ele tem entregado e ensinado pra gente. E eu acho que o que é mais fantástico nisso, Adriano, já aproveitando a sua pergunta, que é muito boa, é que ele trouxe a fonte, cara. Sabe? É tipo, você fez isso. Vitor, você tem um projeto, eu tenho uma fonte. Eu vou te levar até o Ricardo, é um cara fantástico, assim, assim, assim. Você vai gostar dele, vai dar certo. Não guardou só pra você, cara. Ah, não, ele que se vira, ele tá com um projeto, ele se vira, cara. Se um dia ele passar lá no Euromarket, olhar lá, é problema dele. Porque as pessoas pensam isso, né? E eu acho que o que é mais fantástico que o pastor Luciano fez é isso. Ele entregou a fonte para a comunidade. Ele falou do Paulo Borges Júnior. Ele falou do Ariovaldo Ramos. A gente, por um tempo também, Hernandes Dias Lopes, um pastor presbiteriano, muito bom. No começo dessa transição que eu vim, né, de uma igreja que pensava de uma forma e agora pensa de outra, o Luiz Hermínio foi um cara assim que ele me falou, escuta esse cara aqui, para você começar a entender o que a gente pensa aqui. Então, assim, eu acho que o que é fantástico hoje na vida é que você não retém as coisas para você. Você compartilha com as pessoas. E eu acho que é isso que foi a chave, né? Então, as minhas referências começam no pastor Luciano, vai para o Paulo Borges, que é um cara que eu ouço muito. E aí depois a gente chega até o Douglas, que é o modelo, assim, é um cara também que se expressa mais com jovens e tal. E eu tenho um plano, né? Qual é o plano? O plano é que o mundo vai conhecer o Filho de Deus que eu sou. Entendeu? Entendido. Então é algo que a gente Maravilha, não... a gente vai tipo assim... Cara, eu quero marcar essa geração. Eu lembro, só aproveitando para dizer isso, eu lembro um louvor do Fernandinho que eu cantei muito na minha conversão. E a letra diz assim, eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Então essa é a ideia do podcast Pegou no Espírito. Ser pai de multidões. A gente precisa gerar filhos, cara, na fé. Então o Douglas, sem me conhecer do Jesuscope, ele gerou um filho para esse projeto. Ele nunca me viu na vida. Ele não sabe quem eu sou. Mas ele gerou filho. E é assim que eu quero fazer. Talvez vai ter alguém lá na Bahia, como o Hugo, que assistia as nossas lives. Hugo Munier, né? Hugo Munier. Hugo Munier assistia nossas lives lá da Bahia. E aí, o que aconteceu? Através do Adriano, eu cheguei na Bahia, cara. O Vitão tava na Bahia por um tempo. E a gente brincava isso na live, né? Não tô só em Presidente Prudente, viu? Se você tá achando que eu tô fraco não. Tô lá na Bahia, cara. Existem pessoas na Bahia me ouvindo. Então, assim, fronteiras. Cara. Então, assim, é fantástico aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, né? Bom, Ricardo Veiga, estamos com o Vitor Mendes devidamente apresentado. Sim, Este que foi o primeiro VitrineCast. O que você tem a acrescentar mais desse primeiro episódio? Eu quero agradecer por você ter trazido ele aqui no Estúdio Vitrine. Muito bom, né? Para conhecer. Prazer mesmo, Victor. Parabéns pela sua história. Bacana, obrigado, cara. E seja muito bem-vindo aqui ao Estúdio Vitrine. Vai ser top. Essa união aqui vai ser top. Eu creio que... porque assim, né? A gente não fala isso só em relacionamentos de homem e mulher. Mas Deus não une pessoas, Ele une propósito. E Ele acabou de unir um propósito aqui. E é aquilo que a gente falou aqui também. Não temos compromisso com o erro. Se passar 6 meses
não deu em nada, glória a Deus por isso. Mas se der também, que a gente possa alcançar famílias e pessoas. Amém? Que a gente possa, cara, em nome de Jesus, cara, poder mostrar não somente o Estúdio Vitrine, não somente o Victor, mas mostrar o Cristo que agora está passando pelas nossas vidas. E isso é fantástico. Por quê? Porque não é uma condição nossa. Sabe? Eu não sei como que vocês lidam com a vida espiritual de vocês, mas sem vocês saber, Jesus acabou de passar por vocês. Amém? Então, assim, para mim é fantástico, cara. Fantástico mesmo. Amém. Então é isso, Ricardo Veiga. Primeiro VitrineCast, nessa nova era, nessa nova temporada. Nova temporada. Tem muita coisa pra gente consertar aqui ainda. Muita coisa boa. Muita coisa pra gente consertar. Tem algumas novidades que a gente quer fazer aqui. Isso, exatamente. Né? Você não perde por esperar. Não perde por esperar. Agradecer mais uma vez, Victor. Obrigado mesmo pela presença aqui. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Espero que você consiga atingir todos os seus objetivos aqui. E a gente... Com essa parceria? Com essa parceria, a gente vai ajudar de todas as formas possíveis aqui para você conseguir atingir esses objetivos que você tem em mente aí. Essa mensagem possa ecoar longe, né? Amém. Então, convida muito a galera obrigado. Pro seu projeto, então, pra gente fechar. Fica assim, galera. Eu sou o evangelista Victor Mendes e te convido para o canal Pegou no Espírito. Logo mais a gente vai estar aí com o link na descrição e você vai poder participar desses bate-papos, conhecer pastores e que a gente possa trazer o evangelho de uma forma mais simples, mais pedagógica. Melhor dizendo, essa é a palavra sensacional. O evangelho, ele é pedagógico. Ele vem para nos ensinar, nos educar. E eu quero aproveitar muito essa oportunidade para agradecer de coração Adriano Batista, Ricardo, por essa oportunidade, que esse projeto possa crescer cada vez mais em nome de Jesus. O seu canal no YouTube é o... Pegou no Espírito. Pegou no Espírito. É só buscar no YouTube lá, Pegou no Espírito. Pegou no Espírito. É onde a gente vai transmitir, né, os seus podcasts também. Os podcasts, vai lançar tudo além lá. Das plataformas, Spotify, agregadora de podcast, vai estar lá no YouTube do Victor, Pegou no Espírito. Isso. E o seu arroba no Instagram? Aí fala agora sim? Pode falar. O meu arroba é VM Evangelista. Segue lá, que a gente possa, em nome de junto, procura aí, pessoal. Vamos nos conectar. Eu quero estar conectado com você e através desse trabalho tão sensacional a gente possa se conhecer melhor, em nome de Jesus. VM Evangelista. O seu qual que é? @o Adriano Batista. Procura lá no Instagram. O meu é @RicardoVeiga73. Siga aqui do Estúdio Vitrine também, @Estúdio Vitrine Rádio. E até a próxima. Valeu, gente. Obrigado, hein? Valeu, Victor.